Bom dia a todos. Eu me chamo Bruno Ramos Carneiro, sou estudante e bolsista do Programa de Iniciação Científica da ESCS/FEPEX 2021-2022, sob orientação do Dr. André Neves Mascarenhas. Dando início à nossa apresentação, o nosso trabalho foi intitulado Efeitos do uso a longo prazo de ocitocina intranasal nos principais sintomas do transtorno do espectro autista, uma revisão sistemática. Começando pela nossa introdução, então, segundo o Manual Diagnóstico e Terapêutico dos Transtornos Mentais 5, o DSM-5, o transtorno do espectro autista, ou TEA, caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos e pela presença de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Estes constituem os core symptoms, ou principais sintomas, do TEA. Além disso, os sintomas devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento e causar um prejuízo clinicamente significativo, e não serem melhor explicados por deficiência intelectual ou atraso global no desenvolvimento. O nosso objetivo, então, foi avaliar os efeitos do uso a longo prazo de ocitocina nos core symptoms em pacientes diagnosticados com TEA. O método. A presente revisão seguiu a recomendação de principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises, o PRISMA, e o protocolo da presente revisão foi registrado na plataforma Próspero em fevereiro de 2021, sob identificação CRD 42 022 30 16 42. Os resultados. Foram identificados 320 resultados nas bases de dados PubMed, VHL, Scopus e Cielo, dos quais restaram 141 estudos após a remoção das entradas duplicadas. A seleção dos artigos, então, se deu em duas etapas. Na etapa de triagem, foram excluídos 27 estudos com populações inadequadas, um estudo que avaliou outra intervenção, 18 estudos que avaliaram desfechos distintos dos avaliados nessa revisão, 25 estudos que tiveram duração inferior a 4 semanas e 47 estudos pelo seu delineamento metodológico. Após a etapa de triagem, 23 estudos passaram pela análise completa de texto, com a exclusão posterior de 7 estudos que adotaram diferente design metodológico, um estudo que teve duração inferior à analisada, um estudo que não utilizou comparadores adequados, 5 estudos que avaliaram desfechos distintos dos analisados nessa revisão, e, ao final desse processo, 9 estudos alcançaram os critérios de elegibilidade. O desfecho analisado, então, foi o efeito do uso de ocitocina intranasal por um período mínimo de 4 semanas nos core symptoms do TEA, e esse desfecho foi mensurado por diferentes escalas e foi reportado em todos os estudos por meio de uma variável contínua. Após a seleção dos artigos para a inclusão na presente revisão, avaliou-se o risco de enviesamento dos estudos por meio da ferramenta ROB2, desenvolvida pela colaboração Cochrane. Os resultados do desfecho analisado foram sumarizados por procedimento de meta-análise em modelo de efeitos aleatórios pela metodologia de inverso da variância. O desfecho foi mensurado pela diferença padronizada entre médios, com intervalo de confiança entre 95%. Em relação ao desfecho analisado, o efeito do uso de ocitocina intranasal por um período mínimo de 4 semanas nos core symptoms do TEA, não se encontrou uma diferença estatisticamente significativa do uso de ocitocina intranasal em relação ao grupo controle nos 9 estudos analisados. Não foi encontrada heterogeneidade considerável entre os estudos, com a variável enquadrada em 0%. A conclusão: o uso de ocitocina intranasal a longo prazo para manejo dos core symptoms do TEA, até o momento, não constitui uma alternativa estatisticamente válida. Dessa forma, se faz necessária a condução de novos estudos, com maior número de participantes e maior rigor metodológico, com a finalidade de expandir e fortalecer o corpo de evidências em relação à investigação dessa potencial modalidade terapêutica. Chegamos à parte de agradecimentos, então. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham todos um bom dia. Obrigado.